Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar doenças crônicas, silenciosas, graves, que afetam grande parte da população mundial. Quem vai conversar comigo sobre diabetes e hipertensão é o médico clínico geral, Dr. Renato Lucas. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Márcia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Dr. Renato, queria que o senhor começasse falando para a gente sobre clínica médica. O que é essa especialização da medicina? Então, na verdade, a própria graduação médica, ela constitui-se de 6 anos, né, onde nós recebemos uma formação um tanto quanto abrangente de inúmeras especialidades, obstetrícia, cirurgia, a própria clínica médica, pediatria, as outras subespecialidades como oftalmologia, otorrinolaringologia. E o clínico ele tem a oportunidade de fazer uma abordagem mais ampla do paciente, já que ele participa da abordagem inicial, da avaliação inicial. Então ele consegue, a priori, orientar o caso clínico, o paciente após uma avaliação criteriosa, de forma uma abordagem mais resolutiva. Digamos que é a especialidade mãe, né? É uma especialidade mãe. Eu sou suspeito em falar, por ser apaixonado pela clínica médica, pela prática generalista, né? Já que eu vim de uma cidade um pouco mais pequena, né? Onde o clínico ele tinha essa conotação na prática médica, né? Até se a gente voltar ao passado, o clínico era o médico de família de antigamente, né? Exato, e que era uma medicina linda, né? Uma medicina baseada na assistência primária, no exame físico, né? O paciente era visto como um todo, né? E não como partes, né? Como a medicina moderna está tentando segmentar os nossos pacientes, né? É verdade, fica bem mais difícil, né? Bem mais tecnológica, bem mais cara e bem mais difícil, né? Agora, doutor Renato, no seu dia a dia de clínico, quais as doenças mais comumente encontradas? Basicamente, as doenças, hoje, se nós formos fazer uma avaliação epidemiológica, não somente da população brasileira, mas da população mundial, nós vemos que são as principais doenças primárias, seriam a hipertensão e o diabetes, né? E dentro do diabetes, o diabetes tipo 2, né, que é o tido como não insulino dependente, né? Agora, o senhor acha que os programas do governo, por exemplo, em relação à hipertensão, em relação ao diabetes e tantos outros, vem ajudando a população a se esclarecer mais ou continua aquela questão de chegar para o senhor já com a doença estabelecida? O próprio paciente, graças a Deus, né, pela disseminação dos meios de comunicação, alguns já têm chegado, inclusive, opinando sobre a conduta, a terapêutica a ser aplicada, ou por contato interpessoal, um parente, um vizinho que passou pela doença, então acaba buscando na internet, por meios mais viáveis de comunicação, e isso também acaba ajudando, porque quando nós vamos orientar o paciente, também nós precisamos que ele compreenda a doença, mas também que ele não se automedique. Hoje uma portaria da Secretaria do Ministério da Saúde mostrou que 50% das medicações dispensadas no serviço público seriam desnecessárias. É até um pouco assustador, né? Se você olhar que de todo esse montante, 25% são decorrentes de pacientes que se automedicam, né? E aí também o risco de intoxicação. Com certeza, o remédio que serve para um não serve para outro, né? Exato, mas nem sempre. Quando a gente fala, principalmente, um exemplo, quando a gente aborda a terapia antihipertensiva, nós precisamos traçar o perfil do paciente, a idade do paciente, a cor. Pacientes, por exemplo, pacientes melanodérmicos, negros, eles não têm uma boa resposta aos inibidores de enzima conversora de angiotensina, que são os medicamentos com a terminologia PRIO, né? Enalapril, captopril, eles se beneficiam mais de bloqueadores de canais de cálcio. Lodipina, nifedipina, tem uma melhor resposta. O problema é que são pessoas que
Ainda assim, temos dificuldade no acesso ao atendimento básico e alguns até de medicação, eles acabam optando por se automedicar. Já que o vizinho toma, vou tomar e deu acaba certo com ele. isso. De repente, para mim também dá, né? Exato. A mentalidade meio assim. E aqueles que participam de uma avaliação primária, infelizmente, não dão seguimento. É sabido, por exemplo, se nós formos avaliar a fisiopatologia do quadro hipertensivo, né, a lesão, hoje, a pressão arterial, quando a gente observa o vaso, ele provoca um estímulo endotelial, lesional, que vai fazer um aumento da resistência periférica. O que seria isso? Isso exigiria do coração um maior dispêndio de um trabalho, mais carga, mais força para bombear sangue para os mesmos órgãos, para o rim, para o coração, para as próprias coronárias, né, que dependem do bombeamento cardíaco para irrigar o próprio coração. Se você parar para pensar que uma hipertensão mal controlada, por assim dizer, ela vai gerar justamente essa lesão endotelial, por exemplo, vai gerar aneurismas, microaneurismas cerebrais. A hipertensão hoje é a segunda causa de demência vascular, né? Perdendo para o Alzheimer, é claro, né? O problema da hipertensão, bem como também do diabetes, é que é uma doença chamada silenciosa, né, doutor Renato? Exatamente. E esse é o maior desafio. O médico ele também precisa se fazer entendido. Claro que eu não quero ser aqui agressivo em nenhum termo que eu possa usar, até porque o alvo de nossa prática é o paciente, é o benefício do paciente. Mas, de certa forma, a nossa prática, hoje o médico e o clínico até mais agraciado, ele tem como função proteger o paciente de sua própria ignorância. Não que o paciente seja desprovido de raciocínio, nada disso, não seria esse o critério, mas são pacientes que não compreendem como seria o desfecho de uma doença silenciosa, já que ele não sente nada. E aí surgem os pacientes que apresentam um quadro chamado de pseudocrise hipertensiva. São pacientes crônicos, como é a própria doença arterial hipertensiva, que chegam no nosso pronto-socorro se queixando de dor de cabeça. Um estudo finlandês mostrou que dificilmente um quadro hipertensivo geraria um quadro de uma cefalgia, uma dor de cabeça. Geralmente é uma nucalgia que está associada a um componente muscular. E eles chegam, obviamente, veem a pressão está alta. Sim, tem que estar alta, porque há um estímulo adrenérgico envolvido, associado ao estímulo álgico. Então, o paciente que está com dor vai ter pressão alta. O paciente que está agitado, está nervoso com a espera, está com fome, só o fato de falar já aumenta a pressão arterial em 7 milímetros, em média. Então, é um paciente que tem um quadro hipertensivo, mas não é uma emergência médica. É uma pseudocrise. Por que esse termo pseudo? Porque o tratamento não é com antihipertensivo nesses tipos de paciente. É com sintomáticos, um analgésico, até alguns benzodiazepínicos, uns calmantes, podem ser usados na abordagem inicial desses pacientes. Tão importante quanto os sintomáticos é, sim, fazer uma avaliação e dar o diagnóstico de hipertensão, já que você vai dar ao paciente um diagnóstico de uma doença crônica, que exigirá tratamento para o resto da vida, né? Agora, quais seriam assim, os sinais e sintomas de que, olha, minha pressão realmente não está legal, está na hora de eu fazer um check-up, procurar socorro? Exatamente. É justamente isso também que nos possibilita avaliar um paciente. Hoje, há valores que nos implicam na necessidade de diagnosticar um paciente justamente para que nós possamos iniciar uma terapia medicamentosa efetiva e necessária. Um estudo americano mostrou que pacientes que já tinham uma pressão de 110, 11, né, como popularmente é dito, por 75, já havia um fator cardiovascular, um risco cardiovascular aumentado. Para darmos um diagnóstico, nós também temos que considerar hoje o que é descrito pela literatura como a síndrome do jaleco branco. É o paciente que não faz check-up por medo, talvez, porque o pai faleceu de alguma doença, o medo de ter o mesmo diagnóstico, então ele prefere se abster dessa avaliação inicial. Quando ele chega ao atendimento, seja por insistência de um familiar,
ou até do próprio serviço social comunitário, que nos ajuda muito, ele já está hipertenso. Mas ele está hipertenso. Não quer dizer que ele tenha a doença hipertensiva. Ele tem um quadro hipertensivo mantido. Exemplo, para critério de informação, um paciente que apresenta uma pressão acima de 180 por 110, 18 por 11, né, no linguajar mais popular, tem esse diagnóstico, fecha-se o diagnóstico de hipertensão. Como que eu poderia... Isso já na primeira consulta. Do contrário, exigiria do clínico 2 consultas, 2 avaliações. Durante a consulta, acalmar o paciente. Porque o paciente fica nervoso. Ele não sabe quanto vai estar a pressão dele, ele não sabe se ao exame vai ter algum problema no coração, o risco, medo de um infarto, qualquer outra cardiopatia. Então, cabe ao médico também, durante a anamnese, manter um ambiente tranquilo, acalmar o paciente para que não tenha alteração. E agora também já foi adotado e agora isso é defendido pela 6ª Diretriz Nacional de Cardiologia, pelo Joint, que é uma das grandes referências na abordagem terapêutica da hipertensão, nós usarmos a mensuração residencial da pressão arterial. E aí as pessoas confundem, porque você vai fazer uma medição, você pensa que é pedir à vizinha um aparelho talvez usado, sem manutenção, ver a pressão, e aí são pacientes que não tomam alguns cuidados. Só para que a gente possa reforçar e concluir essa abordagem inicial diagnóstica, para ter um diagnóstico, nós precisamos medir essa pressão e obter um resultado igual ou maior a 14 por 9, 140 por 90 em 2 consultas. O problema é justamente o quadro do jaleco branco, que assusta, né? Então, às vezes o paciente vai chegar para você nervoso 2 vezes, né? Porque ele está hipertenso, ele fica nervoso e isso aumenta a pressão. Um quadro ansioso, ele hoje nos estudos mostram que aumenta em 20 milímetros a pressão sistólica, em 17 milímetros a pressão diastólica. Por causa disso, hoje as diretrizes nacionais, as internacionais, nos orientam a usar técnicas para medir essa pressão fora do consultório médico. Um ambiente mais adequado a ele estar menos ansioso. Exato. Por exemplo, a mensuração residencial. Primeiro, o aparelho ele tem que ser registrado, ele tem que ter um selo de qualidade reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo, tanto aneroide como digital, que hoje está sendo popularmente disseminada a venda dele. Segundo, tem que ser feita uma manutenção trimestral desse aparelho. Se estiver descalibrado, o valor vai dar totalmente diferente. Exato. Né? E a terceira ao critério é fazer uma mensuração 6 vezes ao dia. Como? 3 vezes pela manhã, 3 vezes à noite, durante 5 dias consecutivos. E vai levar ao médico para que ele possa avaliar. Claro que nós também podemos, às vezes, o vizinho não sabe, já que exige também um pouco de técnica semiológica, então pode-se fazer uso da mapa, né? Onde vai usar um aparelho digital, né? Onde será feita a mensuração com intervalos regulares, tanto durante o período de vigília, como durante o período de sono. E aí, obtendo-se um valor, aí já um pouco mais baixo, acima de 135 por 85, tem-se o diagnóstico de um quadro hipertensivo, que tem vários estágios. O estágio inicial não necessariamente implica numa terapia medicamentosa, né? Pode ser feitas medidas gerais, dentre as principais, perda de peso. Ok, mas a gente vai continuar rapidinho esse assunto depois do intervalo. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial, não vou demorar. E você vai ficar com a dica de saúde do Dr. Charbel Cury, mas não sai daí não, já estou voltando. Alô, Márcia, todos que nos assistem falando de saúde, a dica de hoje em relação a uma doença que incomoda muito as pessoas, principalmente os jovens, que é a doença do beijo, né? Que é o vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa, uma doença
que na maioria das vezes ela é autolimitada, ela costuma melhorar em uma semana, porém em alguns casos ela costuma evoluir para um quadro mais desfavorável. A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus do Epstein-Barr e ela se manifesta com um quadro muito parecido com a garganta inflamada, né? Com a infecção de garganta, com febre alta, dor pelo corpo, pode ter algumas manchas na garganta que não são pus, né? A gente chama isso, né, de pequenas máculas na garganta, porém, esse quadro não precisa de antibiótico, ele é autolimitado, precisa de repouso, mas ele dá um incômodo muito grande, principalmente no abdômen, né, que as pessoas podem manifestar como um quadro de hepatite, entre aspas, né, seria um quadro de uma pequena lesão no fígado e, felizmente, na grande maioria dos casos, somente sintomáticos, não precisam tomar antibiótico, mas devemos procurar um médico para fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento. Então, a dica de hoje é em relação a uma grande preocupação, que é essa mononucleose infecciosa, que se a pessoa tiver algum quadro de imunodepressão, alguma baixa imunidade, ela costuma evoluir de forma mais desfavorável e assim pode ser até mesmo causar quadros graves. Então, a dica vai em relação ao como um todo, né? Nos preocuparmos com a nossa saúde, mas principalmente se a gente tiver um quadro de febre alta, dor pelo corpo, dor nas articulações, né? Pode ser uma série de diagnósticos, né? Pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser leptospirose, etc. Mas também pode ser a famosa doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Então, atenção para essa dica de hoje. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57. Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center, Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. A Unix Imóveis é uma empresa especializada em consultoria. Nossa equipe é treinada a aconselhar, avaliar e indicar o que é melhor para você. Vendemos, alugamos e administramos. Mais que isso, nossos profissionais têm o compromisso de realizar o que você deseja. Garantia, segurança, credibilidade. Unix Imóveis. Fornecedora Jacinto, uma loja cheia de novidades que vão encantar você. Novos ambientes inspiradores e o maior showroom de louças, pisos, revestimentos, metais, luminárias, objetos de decoração e móveis para todos os estilos, do clássico ao contemporâneo. Fornecedora Jacinto, 40 anos, incomparável. Campos e Macaé. Pois é, eu já voltei, falei que era rapidinho e vou continuar aqui com o Dr. Renato Lucas, que está falando para a gente sobre a hipertensão arterial. Uma doença grave, silenciosa, crônica, mas que pode sim ser controlada, né, Dr. Renato? Perfeitamente. Não somente passivo de controle, mas desde que controlada, não vai interferir, não vai gerar nenhuma comorbidade, né? Retomando nosso papo anterior, nosso papo sobre a terapêutica, se você observar hoje os remédios que nós temos acesso, nós conseguimos traçar um perfil do paciente e usar a medicação que mais se adequa. Recentemente, caiu para a segunda linha, ou seja, são medicamentos que não são de uso imediato, de primeira linha, e porque tem alguns efeitos colaterais que geram algumas comorbidades que pioram a qualidade de vida do paciente.
os beta-bloqueadores, por exemplo. Constatou-se que havia um risco de bloqueios atrioventriculares, bloqueios de condução elétrica do coração, por exemplo, quadros de hipotensão, de bradicardias, né, que diminuem muito a qualidade de vida. Há um tempo atrás dizia-se que o paciente diabético, por exemplo, já está entrando um pouco aí, porque não tem como abordar, né, separadamente. Dizia-se que o paciente diabético, quanto mais hipotenso, melhor, né? Até um professor da Universidade Estadual do Rio, ele dizia, Dr. Luiz Amâncio, que tanto a hipertensão como o diabetes é uma doença silenciosa que adoça o sangue e morde as artérias, fazendo alusão ao processo aterosclerótico de lesão, seja do rim, do próprio coração. Popularmente, o próprio paciente ele tende a fazer uma radiografia porque ele quer ver o tamanho do coração. Só que por desconhecimento, hoje já é um estudo anatômico de um anatomista espanhol, provou que o coração ele tem uma conformação anatômica em espiral. Então o coração ele cresce primeiro para dentro, para depois ocorrer a cardiopatia dilatada, a famosa doença do coração grande. Se você for hoje abordar o quadro, hoje a terapêutica antihipertensiva, por exemplo, pacientes que têm um diagnóstico, pacientes que têm um quadro de ácido úrico elevado, eles vão se beneficiar, por exemplo, de um captopril, de um enalapril, porque diminui a concentração de ácido úrico. Por exemplo, pacientes que têm, as grávidas, por exemplo, tem a necessidade de um controle rigoroso da pressão, os pacientes negros que se beneficiam, por exemplo, de bloqueadores de canais de cálcio, pacientes idosos que têm alguma doença arterial periférica, é um senhor que abriu um quadro vertiginoso, tem obstrução de carótida, quando anda sente dores nas pernas, um quadro de claudicação, isso fala a favor de um quadro arterial, aterosclerótico. E vão se beneficiar, sim, de bloqueadores de canal de cálcio, porque há um relaxamento da musculatura arterial, diminuindo esse quadro álgico, facilitando, inclusive, melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Agora eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho para a gente sobre diabetes, outro problema também que afeta a população, assim, em todo, né? O diabetes é uma doença que realmente é extremamente silenciosa. Hoje o grande questionamento da sociedade americana é com relação ao rastreio. Quando será feito o rastreamento desses pacientes? Hoje, o diabetes tipo 1, por exemplo, é um diabetes de uma conotação autoimune. O paciente vai gerar autoanticorpos que vão combater células produtoras de insulina e ele vai chegar a um estágio da vida dele que ele não produz mais insulina. A questão é, hoje, como nós não temos uma terapêutica para fazer uma profilaxia dessa resposta autoimune, não há por que rastrear. Infelizmente, isso nos gera um sentimento de incapacidade tremenda, porque um paciente que tem uma história até genética, mas você não consegue, você não tem por que rastrear, porque você não tem como tratar. Hoje, sim, você pode dosar os anticorpos? Poderia. Hoje já estão desenvolvendo anticorpos monoclonais que vão combater esses anticorpos e evitar a lesão pancreática, o que está assim, gerando uma grande esperança na comunidade científica, né? E isso é até surpreendente, porque nós pensamos, ora, se é autoimune, o diabetes tipo 1, pessoa que toma insulina desde criança, um dia passou mal, teve o diagnóstico. Então ele é muito mais, ele tem um componente mais genético, diferente do diabetes tipo 2. Exatamente o contrário. O diabetes tipo 2, que se desenvolve depois da quarta década de vida, principalmente, ele tem um componente principalmente genético. Isso, após uma avaliação de gêmeos homozigóticos, percebeu que a incidência era de 70% a 80% do diabetes tipo 2. E nesses pacientes tipo 2, eles sim se beneficiam de um rastreamento. São pacientes, por exemplo, com mais de 45 anos, que você pode fazer um rastreio trianual, né? A partir desse triênio, ou pacientes com o índice de Quetelet, que é popularmente dito como índice de massa corporal, maior que 25, com alguma comorbidade, sobrepeso,
alguma avaliação já de glicemia do sangue periférico, já com aumento dessa glicemia, tabagista, uma história familiar de parentes de primeiro grau, né? E o diagnóstico laboratorial é simples. Basicamente, após um jejum de 8 horas, isso é importante salientar, porque o paciente acha que o diagnóstico pode ser feito pelo simples teste de glicemia capilar e não é considerado o teste de glicemia no diagnóstico. Ele é considerado no acompanhamento da doença. Então, independente se um dia você passou mal ou foi feito o teste, sim, deve ser feita a investigação, mas não pode ser usado como diagnóstico, apenas para acompanhamento. Basicamente, pacientes que têm uma glicemia do sangue periférico de 100 a 120 são pacientes tidos até como pré-diabéticos. Acima de 125, quando medido em 2 vezes, tem esse diagnóstico. Pode ser feito também o teste oral de tolerância, onde faz primeiro a glicemia, dá-se ao paciente uma solução glicosilada de 75 gramas de um açúcar, ele ingere, aguarda 2 horas, faz de novo a dosagem. E um teste que ele é um pouco mais fidedigno, que é a hemoglobina glicada, que perde um pouco o parâmetro nas pacientes que estão grávidas, nos pacientes que fizeram uma transfusão ou que tem alguma doença hematológica de base. Agora, eu queria que o senhor deixasse para a gente, como clínico, especialista, dicas assim, como viver bem, como tentar não ter a hipertensão, o diabetes, o que fazer no decorrer da vida para... a gente um pouco nos confunde, e isso é bom quando a gente aborda um pouco a medicina no âmbito também religioso, né? Hoje eu vejo jovens num quadro ansioso, jovens querendo tomar antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, né? E para dormir. Nós tivemos a oportunidade de presenciar um psiquiatra brasileiro ele relatar uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Hoje nós vemos crianças, jovens, à mercê de uma oferta de informação tão grande que eles já estão saturados, com um quadro de fadiga crônica, ver pessoas jovens com uma qualidade, uma higiene pessoal terrivelmente comprometida, seja por um ritmo de sono extremamente comprometido. Até porque hoje os meios tecnológicos nos prejudicam nesse ponto. Você entra num quarto hoje para dormir, você tem várias luzes artificiais, prejudica a liberação de melatonina, prejudica o sono, aumenta o cortisol, aumenta os níveis tensionais. Eu acredito que hoje o estilo de vida, a principal seria uma higiene pessoal, mas eu acho que também eu vejo hoje os jovens se revestindo de um pseudo-pragmatismo, né? Se despindo de fé, e você vê jovens perdendo a vontade de viver. Eu acredito que o principal é ter fé. O principal é cuidar de si mesmo, mas não numa abordagem na psicologia moderna, de que nós temos que nos ver como uma forma etnocêntrica, como fôssemos o centro do mundo. Acredito que o centro seria o próximo. Eu acho que você, dedicando-se ao próximo, você perde um pouco o foco, mas você também se cuida. Eu acredito que ter-se uma higiene, mas sim, ter fé. Eu acredito que o principal conselho que eu deixaria para qualquer pessoa é ter fé, primeiramente em nosso Deus, e segundo também no médico, que dedica, se abstém do convívio familiar, passa noites estudando, decorando novos protocolos, estudando novas revistas, para cuidar da sua saúde, né? Pois é, seria trocando em miúdos, para a gente encerrar, fé em Deus e pé na tábua. Doutor Renato, obrigada pela participação, está convidado a voltar outras vezes. Pois é, e você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje, mas passa lá no meu blog, vê também, porque o programa do Dr. Renato vai estar lá, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Também passa lá no meu e-mail e deixa a sugestão, opinião, está aberto para você, marciatebarcelos@gmail.com. E não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.